Seja muito bem-vindo ao programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e vamos continuar o nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Estudo completo, aprofundado, detalhado, passo a passo, para que você compreenda em sua totalidade o último livro da Palavra de Deus que foi escrito por João na ilha de Patmos, conforme revelação dada pelo Senhor Jesus Cristo. Dividimos aí o nosso estudo em 22 vídeos, cada vídeo correspondendo a um capítulo do último livro da Palavra de Deus. Estamos entrando agora na segunda metade do nosso estudo, no capítulo 12. E neste capítulo nós falaremos a respeito da mulher e o dragão. João viu uma mulher e o dragão e também foi vista uma guerra no céu. Lembrando que no capítulo anterior nós falamos a respeito da medição do templo de Deus, das duas testemunhas e também do soar da sétima trombeta. Iniciando o capítulo 12 de Apocalipse, João relata ter visto uma mulher vestida de sol. Veja o versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. No livro de Apocalipse nós temos muitas figuras, muitas simbologias, e tantas vezes nós não devemos ter uma interpretação literal, mas sim entender as metáforas, as comparações, as figuras de linguagens utilizadas. João afirma ter visto uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e também uma coroa com 12 estrelas. Aqui nós temos muita simbologia. Na verdade, a mulher não é no sentido literal. Aqui a mulher se trata de Israel. As 12 estrelas sobre a sua cabeça são as 12 tribos de Israel. Muito bem, nós falaremos neste capítulo sobre a mulher. E então, todas as vezes que nós lermos sobre a mulher no capítulo 12 de Apocalipse, estaremos falando sobre a nação de Israel. Israel que foi dividida lá nos dias do Antigo Testamento em 12 tribos, conforme os 12 filhos de Israel, e assim então a nação é conhecida. E a mulher estava grávida. Sabemos que não é a mulher no sentido literal, e sim um país, e sim uma nação. Então, Israel estando gestante. O que significa isso? De Israel veio aquele que viria salvar o mundo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o país de origem do Senhor Jesus Cristo. Cristo como homem, não como Deus. Como Deus, ele sempre existiu, mas como ser humano, ele nasceu. Ele foi um filho de Israel, nasceu ali da tribo de Judá, em Belém. Vamos ler então o versículo 2. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Olha só, então, a mulher estava grávida, ou seja, Israel iria gerar Jesus Cristo, mas com dores de parto, com gritos, com ânsias de dar à luz, indicando o sofrimento, porque Israel enfrentou vários períodos de sofrimento em sua história. E em destaque um sofrimento que Israel teve ali quando o Senhor Jesus nasceu. Antes e também após o nascimento do Senhor Jesus, ele foi levado por sua mãe, por Maria, por José também, para o Egito, fugiu de uma grande perseguição. Foram dias difíceis para a nação de Israel. Na verdade, o diabo sempre investiu contra a nação de Israel, tentando atrapalhar em vão os planos de Deus. Mas aquilo que Deus estabelece sempre prevalece. A luz não pode ser derrotada pelas trevas. Então, seguindo, João viu também um grande dragão vermelho. Outra simbologia. O grande dragão vermelho trata-se de Satanás, o diabo. Confira o versículo 3.
E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Vamos entender com detalhes tudo isso. Um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, 7 coroas. O que isso tudo significa? Dragão vermelho. Dragão é um ser monstruoso, indicando que o diabo ele possui ali uma monstruosidade, é um ser cruel, terrível. E a cor vermelha? A cor vermelha simboliza o sangue e também é a cor do fogo, pois Satanás é causador de mortes, de guerras, de intrigas, de conflitos que terminam sempre de forma explosiva. E o dragão possui 7 cabeças. Isso mostra a grande astúcia, destaca a grande astúcia do diabo, que é um ser sagaz, perspicaz, astuto, que vive a enganar as pessoas. E possui também 10 chifres, aqui exibindo o poderio terreno de Satanás. Não poderio celestial, mas terreno, porque o mundo temporariamente jaz no maligno. Então o diabo é um ser arquitetante, pensante, que vive a enganar as nações e tem um poderio, um domínio terreno temporário, que um dia vai acabar, está próximo ao seu fim, e também 7 diademas, né, as 7 coroas, indicando ali o seu domínio, o seu poder e o seu domínio. E a cauda do dragão, a cauda do diabo, outra simbologia, arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. 1/3 das estrelas do céu, aqui indica 1/3 dos anjos, porque o diabo um dia habitou o céu, foi um anjo de luz, mas se rebelou contra o Altíssimo, quis se sentar no trono à destra do Pai, e a sua rebelião, em virtude de seu pecado, deixou que o seu coração, fosse arrogante, deixou que o orgulho entrasse em seu coração, ele se rebelou e levou consigo 1/3 dos anjos, a terça parte das estrelas do céu, na verdade 1/3 dos anjos que acompanharam Satanás e foram expulsos do céu como seu líder. Confira o versículo 4, a parte A primeiro, depois leremos a segunda parte também. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Então o diabo, ele se rebelou contra Deus, ele se orgulhou e ele foi expulso do céu e convenceu 1/3 dos anjos a se rebelar com ele e foram expulsos também do céu. E o diabo e os seus anjos foram lançados sobre a terra. E o dragão, que é o próprio Satanás, parou diante da mulher a fim de devorar seu filho. É o que diz a continuidade do versículo 4. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Isso significa que Satanás tentou matar Jesus ainda recém-nascido, quando instigou o rei Herodes a matar os meninos bebês em Belém. A morte dos inocentes que visava matar o menino Jesus. Mas Deus estava com ele, sempre esteve e sempre estará. Da mesma forma que está com todos aqueles que servem ao Senhor Jesus de forma verdadeira. E continuando, depois, aí na sequência, a mulher deu à luz um filho que reinará sobre as nações. É o que diz o versículo 5. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então a mulher deu à luz um filho, ou seja, Israel gerou ali o Senhor Jesus. Um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, mostrando aí
a autoridade de Cristo para reinar sobre todos. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O Senhor Jesus esteve na terra por 33 anos como ser humano, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, mas depois ressuscitou e ascendeu ao céu. Então Cristo é o filho varão, gerado pela mulher, gerado pela nação de Israel, e que foi enviado para reinar com autoridade e ascendeu ao céu após a sua ressurreição. E a mulher fugiu para o deserto por 3 anos e meio. Veja o versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. A mulher, a nação de Israel, mais precisamente os 144 mil filhos de Israel que se converterão ali durante o período de tribulação e grande tribulação, o primeiro grupo de convertidos após o rapto da igreja. Lembrando que o arrebatamento se dará em 2 fases. O rapto invisível da igreja antes do período de 7 anos de tribulação e grande tribulação, e após os 7 anos, Jesus Cristo voltando em sua glória e todo olho verá. E nesse período de tribulação e grande tribulação, o primeiro grupo de salvos é o dos 144 mil filhos de Israel que irão se converter em um período muito difícil. São pessoas que não receberam o Senhor Jesus ainda, mas o aceitarão durante esse período crítico da humanidade. E aqui nós temos então a menção de que a mulher fugiu para o deserto, ou seja, na segunda metade da grande tribulação, a fúria de Satanás contra Israel, contra os 144 mil convertidos, então a fúria do diabo crescerá. E os 144 mil filhos de Israel se entregarão ao Senhor Jesus. E eles irão se opor ao anticristo. Isso mesmo. Em decorrência disso, serão perseguidos por Satanás e pelo anticristo. E serão protegidos e socorridos por Deus lá no deserto. E veremos um pouco mais daqui a pouco sobre isso. E houve também uma batalha no céu. Batalha entre o arcanjo Miguel e o seu exército contra Satanás e seu exército. Na ocasião em que o diabo e os seus anjos acabaram sendo expulsos do céu. Veja o que diz o versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Batalha no céu. Miguel, o arcanjo Miguel, com o seu exército, batalhando contra o dragão, contra o diabo, contra Satanás. E Satanás com o seu exército também. Mas o resultado dessa batalha, não prevaleceram aí o diabo e os seus anjos. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Porque o diabo e os seus anjos, a terça parte dos anjos do céu, os anjos rebelados, foram expulsos e trazidos para a terra. O Senhor Jesus disse sobre isso e foi registrado em Lucas capítulo 10 e versículo 18 a respeito da queda de Satanás. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Quando Satanás foi expulso do céu, ele saiu de lá de forma instantânea. Em Isaías capítulo 14, nós temos mais informações a respeito da expulsão de Satanás lá do céu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isso mesmo, foi aquilo que João viu, a batalha no céu, o arcanjo Miguel e os seus anjos contra o diabo e os seus anjos, e o diabo e todos os anjos rebelados foram expulsos lá do céu e passaram a atormentar aqui na terra, causando tanta desgraça no mundo.
O diabo, que é conhecido também como Satanás, como dragão, ele recebe alguns títulos, e dentre os quais nós lemos alguns aí no versículo 9, os principais títulos de Satanás. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Tudo aqui se refere ao mesmo ser. Satanás, dragão, antiga serpente, diabo, todos são ali o mesmo. Por que ele é descrito dessa forma, apresentado, né, com esses títulos diferentes? Dragão, em virtude de sua monstruosidade, crueldade e violência. Ele é conhecido também como a antiga serpente, por ser traiçoeiro. O diabo é muito traiçoeiro, é enganador. A serpente que estava lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva habitavam aquele lugar e foram enganados por Satanás. Satanás, que estava ali disfarçado de serpente, enganou a mulher, enganou o homem, e o ser humano saiu da presença de Deus, desobedecendo a Deus ao comer do fruto proibido. E antiga serpente, Satanás, dragão, também diabo. O diabo vem do grego, que significa acusador e caluniador. Ele tenta acusar as pessoas, tenta lembrar do passado, tenta causar intrigas. É o caluniador também. Ele é o pai da mentira. E Satanás? Satanás vem do hebraico e significa adversário, porque ele se opõe contra o ser humano todos os dias. Ele tentou se opor contra Deus lá no céu, mas foi expulso. Agora age aqui na terra se opondo contra os propósitos de Deus e contra o ser humano, que foi criado à própria imagem e semelhança do Altíssimo. Continuando no versículo 10, a parte A. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Então, uma voz lá no céu anunciando a salvação, a chegada da salvação, do reino de Deus e o poder de Cristo Jesus. Todo poder pertence ao Senhor, e Cristo disse também: é-me dado todo poder no céu e na terra. Isso fazendo com que não reste nenhum poder para Satanás. O versículo continua, a parte B. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. O diabo é derribado, foi lançado por terra, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Muito bem. E Miguel e o seu exército venceram Satanás lá no céu, conforme nós já vimos. Venceram usando 3 armas, 3 ferramentas muito importantes. Quais são essas ferramentas? O sangue do Cordeiro, a palavra de Deus e o testemunho, né? O testemunho, a confissão e a prática da palavra, e também por amarem a Deus sobre todas as coisas. E assim todo cristão vence também, se usar as mesmas armas. Confira o versículo 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. O que isso tudo significa com mais detalhes? Os crentes que vencem Satanás, os crentes fiéis vencem Satanás da mesma forma. Como o arcanjo Miguel e os seus anjos venceram lá no céu, nós vencemos aqui na terra pelas mesmas armas que foram usadas lá no céu. As armas, o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz em favor de todas as pessoas, de todos os pecadores. Sangue puro, inocente. Cristo cravou na cruz a dívida que era nossa, pagou a nossa dívida, nos libertou das garras de Satanás, e pelo sangue de Cristo nós vencemos o diabo também. A segunda arma, a segunda ferramenta é a palavra do seu testemunho, a confissão da palavra, apregoar a palavra, mas acima de tudo praticar a palavra de Deus. Essa é a segunda arma
poderosíssima. E a terceira, não amarem a sua vida até a morte. Aqueles que estão dispostos a darem a sua vida por amor a Deus e por amor ao Evangelho, têm um compromisso com o Altíssimo e Deus honra quem dá honra a Ele. Então, pelo sangue de Cristo, pela pregação e prática da palavra e por amor a Deus acima de todas as coisas, nós somos contemplados com bênçãos dos céus, com proteção divina e com a graça que vem do alto. E quando o diabo foi expulso do céu, teve alegria, grande contentamento lá no céu, mas lamento aqui na terra. Então, um sentimento aí diferente, de grande alegria no céu, mas de tristeza, de lamento aqui na terra, porque o céu se viu livre de Satanás, mas ele veio para a terra causar muitas dores, muito sofrimento. O diabo foi expulso, ele vivia no céu, foi expulso e foi atirado aqui na terra. Veja o que diz o versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Então os céus em alegria, todos os que habitam nos céus com alegria. Ai dos que habitam na terra e no mar. Então alegria lá no céu e lamento aqui na terra. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O diabo está cada vez mais irado, porque o seu fim, o seu reinado aqui na terra está se aproximando do final. E durante a grande tribulação, os dias serão muito cruéis e o diabo estará extremamente furioso em virtude do pouco tempo que lhe resta. Então ele vai intensificando o seu terror. E na grande tribulação, ele saberá que pouco tempo lhe resta. Então ele vai tentar causar todo tipo de desgraça ainda no mundo. E o dragão perseguiu a mulher que deu à luz, conforme veremos no versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Isso mesmo. Então, o diabo fracassou lá no céu. Satanás falhou no céu, mas agora ele tenta destruir as pessoas aqui na terra. A ira do diabo contra os filhos de Israel convertidos a Cristo se intensificará, pois ele sabe que sua derrota final se aproxima. Como ele não conseguiu ferir a Deus, não conseguiu nada contra o Altíssimo, contra o arcanjo Miguel, contra os anjos celestiais, ele tenta fazer de tudo para causar danos aqui na terra, principalmente ao ser humano e em especial aqueles que servem a Deus. Ele tem ódio, a sua ira aumenta cada vez mais. E ele sabe que está chegando aí o fim das coisas, ele será lançado para sempre no lago de fogo e enxofre. Então ele tenta de todas as formas aproveitar o tempo que lhe resta. E Deus dará proteção e sustento aos israelitas convertidos, os quais serão abrigados no deserto por 3 anos e meio, ou seja, durante a segunda metade da grande tribulação. Veja o que diz o versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então aqui a mulher indo para o deserto, então é o povo de Deus, os filhos de Israel, os 144 mil convertidos que irão para o deserto, fugindo da ira do diabo, da serpente, e Deus irá proteger, Deus irá fornecer também o sustento, o alimento e todas as condições para que seu povo viva abrigado, que viva protegido durante um tempo e tempos e metade de um tempo, ou seja, durante 3 anos e meio. Nós vimos então essa definição, um tempo, mais tempos, mais metade de um tempo. É uma somatória que chegamos ao
número de 3 anos e meio, porque um tempo significa um ano, mais tempos, ou 2 tempos, mais 2 anos, e mais metade de um tempo, mais meio ano, totalizando então 3 anos e meio que a mulher fugirá para o deserto, se abrigar, se esconder da serpente, ou seja, que os filhos de Israel, os 144 mil, irão para o deserto e lá estarão protegidos por Deus durante a grande tribulação, durante a última metade, né, da grande tribulação. E continuando, haverá uma perseguição muito grande contra os filhos de Israel, uma perseguição feita por tropas inimigas, tropas humanas, né? O diabo vai conseguir aliados humanos também. O anticristo também, muitas pessoas seguirão o anticristo e vão tentar investir contra os filhos de Israel, se dirigindo até lá no deserto, onde o povo de Deus está abrigado. Versículo 15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Aqui novamente simbolismos. A serpente, que é o diabo, lançou atrás da mulher, ou seja, lançou uma perseguição atrás do povo de Israel, dos 144 mil, e essa perseguição foi como água de um rio, uma água corrente. Por que isso? O objetivo de Satanás é arrastar e destruir os filhos de Israel, como uma forte correnteza que arrasta tudo à sua frente. A finalidade do diabo é destruir o povo de Deus, que se converterá aí durante esse período de 7 anos, e os 144 mil serão responsáveis por cumprir a missão de Deus aqui na terra, de propagar a palavra, aqueles que aqui ficarem após o rapto da igreja e que vão compor ainda um grupo que terá uma nova chance de salvação. 2 grupos serão salvos nesse período, os 144 mil, depois uma grande multidão de todas as nações, um número incontável. E o segundo grupo vai se converter em razão da pregação dos 144 mil. Então Deus vai proteger o seu povo. Esses 144 mil, conforme nós já vimos, foram selados, porque receberam aí o selo de Deus, o selo de proteção, e eles pertencem ao Altíssimo. Mas Satanás, ele tem vários planos, mas seus planos sempre são frustrados. Ele tentou criar um exército para ir até o esconderijo, onde os 144 mil estarão abrigados. Nós usamos às vezes o tempo pretérito, porque o Apocalipse narra desta forma, mas claro que se tratam de eventos futuros. Então aquela tropa, aquele exército, indo atrás dos filhos de Israel, dos 144 mil, mas Deus irá intervir e os planos diabólicos serão frustrados mais uma vez, porque a palavra do Senhor nos diz que a terra ajudou a mulher. E aqui é a terra mesmo. A terra vai ajudar os filhos de Deus. Abriu-se uma fenda na terra, a qual tragou o exército inimigo que seguia contra os israelitas convertidos. Um buraco no chão e a tropa inimiga foi tragada. Veja o que diz o versículo 16. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Isso mesmo. Então o exército inimigo indo em busca do povo de Deus para destruí-lo, e de repente a terra se abre, uma fenda se abre e o exército inimigo inteiro é tragado, né? Toda aquela tropa furiosa, amando do diabo, do anticristo, todos os inimigos morrerão, cairão no grande buraco que será aberto pela terra. Isso já aconteceu no passado. Realmente, no passado, quando a terra se abriu em virtude de pessoas rebeldes, se rebelaram contra Moisés, contra o homem de Deus, e a terra se abriu e tragou todos os rebeldes. Veja o que diz Números,
capítulo 16, a partir do versículo 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. Então os rebeldes falando ali, a terra se abriu. E veja mais o que aconteceu no versículo 32. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Então Deus, trabalhando com a sua criação, com a terra, tudo foi criado por Deus. Deus é quem é o dono de todas as coisas. E a terra obedeceu ao Senhor no passado, tragando os rebeldes, e a terra obedecerá ao Senhor nos dias aí em que as tropas inimigas avançarão contra Israel e todos vão morrer. Essa é a palavra de Deus que se cumpre. Tudo que Deus diz é verdade e se cumpre com toda exatidão. E nós veremos também que o dragão vai ficar muito bravo com Israel, muito bravo também, e fará guerra com a sua semente, né? Com aqueles que são descendentes dos filhos de Israel, que vão se converter também, que não fazem parte inicialmente dos 144 mil, mas através da pregação, né, dos 144 mil, muitos outros filhos de Israel espalhados pelo mundo vão se converter também, o que vai despertar a ira do diabo, que vai declarar guerra contra todos os filhos de Israel convertidos nesse tempo. Confira o versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher. Então, aí o diabo irado contra Israel e foi fazer guerra ao resto da sua semente, fazer guerra ao restante, aos parentes, aqueles que não fazem parte, ali que não residem em Israel, porque os 144 mil são residentes de Israel, originários das 12 tribos de Israel, conforme já vimos em um estudo anterior. Mas aqui a guerra será contra aqueles que também são considerados filhos de Israel e estão espalhados pelo mundo todo e vão se converter. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo vão se converter, serão fiéis a Deus nesse período e o diabo vai declarar guerra contra essas pessoas. Lembrando, então, mais uma vez, né, a mulher Israel, 144 mil, o resto da sua semente ali são os filhos de Israel convertidos a Cristo em outras partes do planeta. E este foi o capítulo 12. No próximo vídeo falaremos sobre o capítulo 13, a respeito da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra. Que Deus continue abençoando a sua vida hoje para todo sempre e até o próximo vídeo em nome de Jesus.